Olá, a aula de hoje nós vamos falar sobre domesticação animal. Na última aula nós falamos sobre o material zooarqueológico, né, os restos animais que são encontrados nos sítios de grupos que praticam a caça, né? E nessa aula nós vamos falar dessa mudança de relação muito importante com a fauna, né, da região, que seria o processo de domesticação e a partir de então, né, a criação de animais em grandes rebanhos, em animais em ambiente doméstico. Nós já falamos de alguns desses temas em aulas passadas, né, de diferentes funções dos animais domésticos. E na aula que vem a gente vai falar um pouco de registros, né, de consumo de rebanho e de diferentes relações em centros urbanos. Então, nessa aula eu vou falar principalmente desse processo evolutivo da domesticação e a marca, né, que esse processo deixa na história através do material zooarqueológico que pode ser encontrado. Então, a história que esse processo de domesticação deixa, principalmente no esqueleto dos animais que são domesticados. Uma característica interessante é que nem todo animal pode ou foi domesticado, né? Ao longo da história, a gente percebeu que alguns animais tinham mais chance, né, de ser domesticado que outros. A gente vai ver, inclusive, que para alguns animais a domesticação ocorreu mais de uma vez, em mais de um local. Então, esses animais eles já tinham ali características prévias, né, que já estavam presentes neles, que indicavam que eles eram bons candidatos, eram espécies mais atrativas à domesticação, tanto que ela ocorreu até mais de uma vez, enquanto alguns animais nunca foram domesticados. E a gente pode perceber, estudando essas características, que as primeiras características, né, que tornam o animal mais propenso, né, mais facilmente a ser um candidato, mais propenso a ser um candidato para domesticação, são características comportamentais e não morfológicas. Então, a estrutura social, né, um grupo grande, baseado em hierarquia de dominância, onde os animais entendem, né, a comunicação entre eles já traz essa relação de obedecer ordens, de tolerar autoridade, né? Uma outra característica também é a precocidade sexual, né? Animais que atingem rapidamente uma maturidade sexual, tornando mais rápido o processo evolutivo, porque de uma geração a outra ocorre uma seleção, né, de características, e quanto mais rápido ocorre essa maturidade, a reprodução, mais rapidamente o processo seletivo ocorre. E acima de tudo também, a precocidade sexual também favorece na criação de rebanhos, né, na dinâmica mesmo de domesticação. E acima de tudo, os animais que puderam ser domesticados são aqueles que tinham uma natureza menos desconfiada, menos cautelosa, eram menos agressivos e menos medrosos, porque eles puderam se aproximar e tolerar essa proximidade dos agrupamentos humanos. E a gente observa essas características em plantas também, aí a gente não considera comportamento, claro, mas os vegetais que são colonizadores dos hábitats perturbados pelo homem são os primeiros candidatos a serem domesticados, são os que estão vivendo ali num ambiente antropizado e que tem essa proximidade, traz uma relação mais direta e permite a influência, geração após geração, da modificação dessas características por conta dessa interação, né? A domesticação animal, a gente também verifica isso. Ela se inicia com indivíduos que são selvagens, são daquelas espécies, né, silvestres, mas alguns indivíduos ali são menos cautelosos. Eles se aproximam de assentamentos humanos, especialmente para consumo de refugos, né? Estoque de comida também, mas principalmente do lixo. Aqui a gente vê fotos atuais de animais que não são domesticados, mas que estão se aproveitando de ambientes antropizados, de lixo humano para alimentação. Esses animais, nem todos eles, né, nem todos os indivíduos
têm essa tolerância. Então, a gente tem indivíduos na população ali que tem uma natureza menos agressiva, menos desconfiada, mais cautelosa. A gente também tem nessas características iniciais, uma coisa favorece essa proximidade e a domesticação, que são dietas onívoras, são as dietas que são sobrepostas à dos humanos. Os animais, como os porcos e os canídeos, né, que se alimentam tanto de carne, roem ossos, né, aproveitam ali do alimento de origem animal, mas que também pode utilizar, se alimentar de frutas, consumir amido, né, reserva de amido de vegetais, e essa sobreposição de dieta vai favorecer que eles sejam animais que aproveitam desse lixo, né, desse descarte humano, e que se favorecem mais dessa proximidade. Bom, e não são só os animais que são onívoros, assim, mais tradicionalmente, né, com uma dieta muito sobreposta de humanos, como os canídeos e os porcos, né? A gente tem muitos animais que se aproveitam desses ambientes alterados para conseguir comida. Então, é possível que mesmo animais como cabras, ovelhas, tenham se aproximado dos humanos inicialmente, né, dos assentamentos inicialmente, por conta desse aproveitamento, né, de restos de comida, mas nem todos tinham o comportamento, as características que favorecessem uma instalação definitiva, né, ficar ali nessa inter-relação, né, de forma definitiva, a ponto de essa convivência, né, essa proximidade, alterar as forças seletivas e provocar essa modificação evolutiva que a gente chama de domesticação. Essas características, né, diferentes características mudam em diferentes pontos do processo de domesticação. Então, a gente tem primeiro essa aproximação, como a gente viu, que já tem algumas características que favorecem essa aproximação, mas depois, quando os animais, enfim, se estabelecem nesse hábitat, né, que utiliza uma interação muito maior com o ambiente antropizado, né, com essa interação mais próxima, essa relação vai mudar algumas características, né? E isso é que é o processo evolutivo. E quando a gente estuda a domesticação no material zooarqueológico, é importante a gente encontrar as marcas, as evidências dessa domesticação. Mas é possível que a gente tenha características diferentes, né? Tanto em relação a diferentes organismos, quanto em relação a diferentes pontos do processo de domesticação que a gente está analisando. Então, como eu falei, as primeiras características costumam ser comportamentais, né, uma menor agressividade e um menor medo, né, permite a aproximação de alguns indivíduos. Então, os indivíduos que vêm, eles já têm esse diferencial, né? E depois, durante a convivência, existem algumas características comportamentais que passam a ser, vamos dizer, valorizadas. Aqui eu tenho exemplos, né, de animais mamíferos jovens que não são domesticados, mas que mostram que mesmo os animais silvestres, selvagens e não domésticos têm algumas características quando são jovens, né, quando são crianças, que favorecem, são características que foram favorecidas durante a evolução. Né? A gente entende, então, que os primeiros passos evolutivos, eles puderam selecionar adultos que retivessem características de criança. A gente chama de características pedomórficas, né, na zoologia, na evolução. O que são essas características pedomórficas? É a permanência de características jovens, de infância, no adulto. O adulto chega à sua idade, né, de reprodução, mantendo características de infância. Esse conjunto, então,
originalmente comportamental, ele favorece, por exemplo, características como gregariedade, mesmo os animais que são solitários quando adultos, eles ficam juntos, brincam, né, e desempenham ali características sociais quando jovens. E também a ludicidade, quer dizer, brincar, né, ter um comportamento menos agressivo, faz parte dessa joviedade, dessa característica de jovens nos mamíferos como um todo. Então, esse conjunto de características morfológicas que acabaram selecionadas no início desse processo de domesticação, favorecendo a permanência dos animais junto aos humanos e também a tolerância deles, né, a eles serem tolerados ali naquela proximidade, acabou sendo essas características que são de infância, favorecendo essas características de infância. E com isso, a gente tem uma seleção de outras características ligadas à infância que não necessariamente têm uma funcionalidade na interação. Então, características fisiológicas e morfológicas que estão ligados geneticamente a essa pedomorfose, a essa manutenção de características de jovens nos adultos, indicam, né, são encontrados no início desse processo de domesticação. Essas mudanças elas podem ter ocorrido nas populações que estavam ali frequentando a periferia, né, dos assentamentos humanos, mesmo que não tivesse uma intervenção direcionada, né, deliberada, intencional no ciclo de vida desses animais. Então, mesmo antes da domesticação de fato ocorrer, né, uma criação intencional, uma manutenção daqueles animais por intenção das pessoas, né, só deles se manterem alguns indivíduos se manterem próximos a esses assentamentos, com essas características de menor agressividade sendo favorecidas, né? Então, os animais que iam se utilizar do lixo humano, eles tinham que tolerar os outros animais, eles tinham que tolerar a presença humana, eles tinham que ser tolerados pelos humanos. Então, essa menor agressividade favorecia o acúmulo dos animais ali, a permanência deles, e é possível que esses primeiros passos, né, de seleção e de evolução da mudança do comportamento, mantendo características de jovem, tenha ocorrido mesmo antes de uma interação mais direta, né, quando eles apenas estavam utilizando esse ambiente antropizado, modificado para sua alimentação, para permanência. Bom, junto do comportamento pedomórfico, junto desse comportamento de criança, acabou sendo selecionada também uma morfologia pedomórfica, ou uma morfologia de criança, né? Então, essa pedomorfose, como eu falei, né, que é a retenção de características de adulto, no adulto, antes características que estavam presentes no jovem, ela é muito estudada na biologia do desenvolvimento e ela é um processo evolutivo natural, quer dizer, não é só na domesticação que a gente vê esse processo, né? Em geral, a gente vê aqui que nos mamíferos, né, a gente tem, por exemplo, no jovem, comparando com o adulto, o olho proporcionalmente maior em relação ao tamanho do crânio, né, um focinho mais curto. Então, quando a gente tem esse crescimento, a gente chama alométrico, né? Quando os mamíferos estão crescendo, o crânio cresce em proporções diferentes, normalmente o focinho fica mais alongado, os dentes, né, se desenvolvem, tem característica diferente no dente ali, e o olho, ele nasce muito grande e depois, com o crescimento do crânio, ele proporcionalmente fica menor. E isso ocorreu, por exemplo, naturalmente na evolução da nossa espécie. Né? A gente tem, comparando aqui um crânio de Homo sapiens com crânios de hominídeos ou primatas relacionados anteriores, a gente tem uma diferença também nesses ossos da face, na proporção, né, entre tamanho de olho e crânio e tal. A gente teve uma manutenção de características de infância no adulto, né? E isso faz parte do nosso processo evolutivo. Na domesticação, a gente também percebe isso. Aqui, pegando um adulto, um cão adulto com aparência de filhote, já muito modificado, né? Uma domesticação aí muito
depois, né, passos evolutivos aí de domesticação muito posteriores a essa origem de domesticação que a gente está falando. Mas a gente vai encontrar, então, essas características. Isso é uma característica que vai marcar, então, ajudar a documentar a domesticação no material zooarqueológico. Então, quando que eu posso ver, comprovar que existe domesticação, que aquele canídeo, né, na verdade é um cão doméstico e não mais um lobo que estava, né, no ambiente doméstico, foi depositado no sítio arqueológico. Essas mudanças, né, como a gente não consegue mapear no osso a mudança comportamental, essas mudanças de crânio, né, de face mais modificada, mais parecida, um focinho encurtado, um dente modificado, né, uma órbita proporcionalmente diferente ali, pode dar ajuda a informar. Voltei, desculpem. Então, como eu estava falando, essas modificações a gente vai perceber quando ocorre essa modificação no crânio. A gente vai ver a marca evolutiva dessas primeiras mudanças, porque o comportamento a gente não consegue ver ali impresso, ter certeza que houve essa primeira aproximação, essa modificação. Então, como eu falei, uma das primeiras características, né, de alometria craniana, que reflete a alometria craniana. O que é a alometria? É o crescimento desigual de diferentes partes. Isso é comum no desenvolvimento dos animais, né? E uma das características de mamífero é a morfologia facial, em que a gente tem no jovem um focinho encurtado, uma redução no tamanho e no número de dentes, e no adulto, normalmente, se tiver um desenvolvimento completo, vai mudar essas características. Já nos animais domesticados, é comum que retenha essas características de criança, né, de jovem, então a gente tem um encurtamento do focinho, uma redução no tamanho e no número dos dentes. E um menor tamanho corporal também, e um menor dimorfismo sexual acompanha isso. Por quê? Se o desenvolvimento não ocorre no seu todo, né, e o animal chega à maturidade sem chegar à sua forma adulta completa, é comum que isso ocorra com uma redução do tamanho corporal também, porque toda a anatomia, toda a morfologia desenvolveu menos quando chega à idade adulta, ou seja, ele é um prematuro, né? A maturidade chega prematuramente, ele chega à idade adulta muito mais rápido, e aí menor tamanho corporal, e também um menor dimorfismo sexual, porque uma outra característica de crescimento alométrico costumam ser as características de dimorfismo sexual, em que os jovens dos dois sexos são muito mais parecidos e, com o desenvolvimento completo, eles chegam a resultados muito diferentes. Se você tem esse desenvolvimento abreviado, porque a maturidade chega antes e mantém características juvenis, é comum que a gente tenha machos e fêmeas menos diferentes, mais parecidos entre si. Aqui comparando um pouco o crânio de um javali com o crânio de um porco, mostrando essas proporções, né? Especialmente um encurtamento do focinho, que é muito visível, né, de ver aqui, e a gente vai ter diferença no dente também, no tamanho e número dos dentes, né, marcando bem morfologicamente essa mudança. Embora fisiologicamente e até a aparência geral não modifica tanto, né, a gente tem características no porco que eram encontrados nos javalis jovens. A mesma coisa quando a gente compara crânios de canídeos, né, que são associados a lobo e a cão. Essa figura aqui é de um estudo que discute a presença de cães há cerca de 30 mil anos, né, que é uma presença discutível. Então, ele faz essa análise comparando diferentes canídeos, né, de sítios arqueológicos e de outros sítios paleontológicos, para comparar a morfologia e verificar, então, a presença, né, de cães aí muito mais antigos do que se considera. Eu vou voltar a falar disso porque a gente vai fazer um estudo de caso aí no final da aula de domesticação dos cães.
Bom, outras mudanças elas podem ter ocorrido como um efeito secundário da intervenção humana na seleção de parceiros reprodutores. Então, isso já é um passo posterior nessa seleção, essa modificação da evolução, né, relacionada a uma seleção diferente no ambiente doméstico e normalmente a domesticação ela neutraliza a seleção natural, né? Aquelas características de atração de machos e fêmeas e de competição, normalmente entre machos, né? Elas são neutralizadas. Por quê? Num rebanho, normalmente você tem um reprodutor, poucos reprodutores, né? E você escolhe os parceiros ali de acordo com outras escolhas que não a escolha natural que eles tinham no ambiente natural, né? Competindo para ver quem tinha mais sucesso reprodutivo ou quem atraía mais parceiros reprodutivos. Isso aí normalmente modifica tamanho e forma do chifre em bovídeos, por exemplo, e aí isso também vai estar relacionado com uma menor agressividade, né? Às vezes é uma escolha intencional de ter bovídeos com menos chifre, porque vai ter menos acidente, enfim, vai ter menos briga, que pode lesar uma parte do rebanho, né? E talvez também o tamanho corporal. Mas esse é um marcador que é mais amplamente utilizado, né? O tamanho corporal ele é bastante utilizado para medir mudança de domesticação no material ao longo, né, de uma série modificada, mas é importante ter cuidado porque isso pode estar relacionado com várias outras características, né? A gente pode ter essa neutralização da seleção natural de atração e competição e vai reduzir em vai resultar em menor tamanho, mas a gente também pode ter o efeito da pedomorfose, como eu falei, na manutenção de características jovens, né? A morfologia acompanha a seleção de comportamento, mas a gente também pode ter uma mudança ambiental, e isso até pode estar relacionado com a domesticação, porque a domesticação implica numa mudança ambiental, mas a gente pode também ter efeitos que não estão relacionados, né? Mudança climática, que não tem nem relação com a domesticação, ou até mesmo um erro metodológico, né? Em que você tem um viés ali de medida e pega uma mudança de tamanho, quando na verdade tem outros aspectos relacionados ali que não a domesticação, o processo de domesticação. Um exemplo, né, de estudos que relacionam o tamanho do material pego, né, estudado a série de mudança com a domesticação, são os estudos de camelídeos sul-americanos. Então, a gente tem a vicunha, que é a espécie silvestre, né, que deu origem à alpaca, que é uma espécie doméstica, e a vicunha é menor que a alpaca. Então, a gente teve nessa mudança um crescimento, e esse crescimento é usado como um marcador de domesticação para esse caso do par vicunha e alpaca. A mesma coisa o guanaco e a lhama, né? O guanaco, a espécie nativa, né, silvestre, que deu origem à lhama, uma espécie doméstica, e o guanaco bem menor do que a lhama, tá? Mas a gente tem outros efeitos de tamanho aí que complicam um pouco isso, porque, por exemplo, todas as populações diminuem quando a gente considera sul e norte, todos eles variaram tiveram tamanho, né, variado por conta de flutuações das glaciações. Então, são flutuações climáticas e características climáticas, né, que não flutuam, que interferem também no tamanho, não só a domesticação. Mesmo em porcos, né, que com um sinal forte de redução de tamanho, a gente tem diferentes momentos para redução de diferentes partes do corpo, né, e relacionados a diferentes causas. A gente é importante considerar, por exemplo, a variável região. A gente tem diferentes tamanhos, né, e diferentes mudanças no tempo de tamanho dependendo da região, e também sexo, né, machos e fêmeas têm tendências ali diferentes e deve ser considerado se a gente estiver analisando essa tendência de mudança de tamanho
por conta da domesticação. Então, tem diferentes fatores que causam diferentes mudanças morfológicas, né? A gente falou um pouquinho de crânio, de tamanho, de caracteres sexuais secundários, né? E em diferentes pontos do processo de domesticação. Algumas mudanças ocorrem no início, outras podem ocorrer posteriormente, pode variar de uma região para outra, né? E o impacto de cada fator, ele vai variar de acordo com a biologia da espécie e da natureza da interação com os humanos. Então, a gente pode ter espécies que mudam, né, de tamanho e ser um marcador importante para a domesticação, mas isso vai variar regionalmente, vai variar de uma espécie para outra, vai variar que tipo de interação que aquela espécie tem com os humanos. Então, nem sempre é bom, né, usar um único tipo de marcador como se fosse o melhor para verificar se a gente está se tratando de espécie silvestre ou domesticada, né? E quando que ocorreu essas mudanças. A mudança de face, crânio e dente para porcos e cães é bastante utilizado, né? E provavelmente mudanças ligadas a esse mutualismo, né, a dependência da convivência com os humanos, ela precede a tentativa humana de manipular o acasalamento dos espécimes, né, e aí essas mudanças elas podem ser percebidas bem rápido no processo de domesticação, ou seja, mudanças que estão ligadas a uma espécie selvagem, né, silvestre, poder conviver com os humanos, mesmo que eles não estejam criando ainda de fato aquela espécie. As mudanças que requerem, então, uma intervenção humana, por exemplo, no padrão de escolha de parceiros, né, que decorrem de fato da criação intencional de rebanhos, tende a demorar mais para aparecer como uma resposta evolutiva observável, morfológica ali, né? Assim como mudanças devido ao deslocamento dos rebanhos para áreas distantes, diferentes das originais, também vai demorar um pouco mais para acontecer, porque tem isso, né? As espécies domésticas, elas passam por esse primeiro momento de convivência, depois para um momento de reprodução controlada e depois para uma dispersão para outros locais, e aí a gente tem histórias diferentes em locais diferentes, enfim. Tem uma variação maior. Aqui mostrando um pouquinho do quanto a mudança com intervenção humana na reprodução pode ser plástica, né? A gente tem crânios de diferentes espécies de cães, né? Diferentes espécies de cães, não, diferentes raças de cães, mostrando, né, o quanto que pode modificar muito do lobo, que está aqui embaixo, no meio, né? Para como que a gente chegou a resultados tão diferentes em relativamente pouco tempo de seleção artificial por conta da domesticação. Bom, essas respostas plásticas à domesticação, né, que é o que a gente vê no exemplo desses crânios, eles normalmente não têm um marcador geneticamente definitivo. Aliás, mentira, essas mudanças que a gente viu no crânio não são plásticas, normalmente são genéticas mesmo e decorrem dessa seleção. Mas a gente também tem respostas plásticas à domesticação. O que é plástico? É que a gente vai ter a resposta ao longo da vida do animal, no indivíduo apenas que está sendo, né, está passando por aquela vivência domesticado, e não é uma mudança evolutiva, que é geneticamente herdada, como a gente falou até agora, né? A evolução das características que são genéticas, herdadas, elas vão demorar um longo tempo e vão operar na população. E a gente vai ter um processo evolutivo de domesticação. Já as variações plásticas, elas são uma resposta individual para domesticação, para vivência ali no ambiente de domesticado, né? E vai ser uma mudança, então, no indivíduo, diretamente como resposta da domesticação. Elas não indicam um processo de domesticação, mas são marcadores de domesticação, são evidência, né, no estudo biológico e no estudo arqueológico, de que aquele animal estava vivendo domesticado. Então, elas vão variar de intensidade e natureza, dependendo de fatores específicos, e elas podem variar regionalmente e também ao longo do tempo. Vou usar de exemplo a alteração, acho que já falei em alguma outra aula, talvez numa aula síncrona. A alteração que ocorre nos dentes dos cavalos que são utilizados
com freio. Então a gente tem os dentes de cavalo selvagem, aqui a gente está vendo, né, o dente como se tivesse visto de cima, né, vendo a coroa dele aqui, como que é a visão de cima. Aqui a gente está vendo de lado, né, uma visão facial aqui através da face, vendo o dente. E aqui é como se a gente estivesse vendo ele de frente, o quanto ele está largo, né? Então, os cavalos selvagens, aqueles que são a espécie cavalo, né, que pode ser doméstica, mas que pode viver na natureza sem nenhuma influência de convivência domesticado, eles têm esse tipo de dentição, né? Vai ter esse dente aqui, é só uma bolinha aqui, bem pequenininho, e aqui esse dente bem desenvolvido e tal. Ele vai ser reto, alto, né? E lateralmente a gente veria um dente desse jeito. Nos dentes, nos animais, então, que é esse de cima, eu não sei se vocês estão vendo, desculpa, deixa eu colocar aqui um ponteiro. Esse aqui, ó, é o selvagem que não tem modificação do dente. Os dentes dos animais que usam freio, eles podem ter diferentes graus de modificação, né? Então a gente teria um desgaste, né, com desaparecimento desse dentezinho aqui menor, e a gente pode ter desgastes vários desse segundo dente aqui, ó. Então esse desgaste vai indicar, né, se os danos que são feitos no premolar, né, dos cavalos por conta do uso do freio, que é sempre colocado naquele espaço ali anterior a esse dente aqui. O que acontece é que é interessante porque os cavalos os estudos que indicam o início da domesticação, quando, obviamente, os cavalos não usavam freio, né? Eles a gente não pode usar essa modificação morfológica para fazer esse tipo de estudo. Por quê? O freio foi usado muito depois, né? No início da domesticação não usava freio. Mas a gente também tem evidências de cavalos no Pleistoceno, quer dizer, antes dessa domesticação, que tem marcas similares ao uso do freio. E aí era impossível ter esse uso também, né? Mas a gente consegue estudar, né, atualmente, atualmente ou mais recentemente, cavalos que eram selvagens ou que utilizavam freio, né? Ou um outro jeito de controle, né, que não usava freio, pode ser que seja doméstico, mas sem uso de freio, pode ser utilizado para fazer essa separação. Tá? Então, a gente vai poder ver a evidência da tecnologia de montaria, né, de adestramento do cavalo, e não uma marcação de início de domesticação nesse caso. E uma característica plástica, só os indivíduos que passaram por esse uso vão ter esse desgaste do dente. A gente tem outros tipos, né, de evidência assim. Por exemplo, uma má formação de dente de porco, por conta também de mau manejo, né? O que você oferece para o porco comer, vai ter um desgaste ali e fratura de dente e tal. Mas são eventos episódicos, né? Eles precisam ser considerados com cuidado, porque não quer dizer que vai estar presente em todos os indivíduos domésticos, e também pode estar presente em alguma população selvagem por conta de doenças, né? Uma outra coisa, o aprisionamento e a superpopulação, eles podem causar mais doenças, e isso pode ser identificável morfologicamente. Eu acho que eu já falei isso numa outra aula também, né? A gente estava falando de paleopatologia e tal. Então, cascos deformados em caprinos, uma grande mortalidade de jovem também são indicações, características que indicam que a gente tem aprisionamento e superpopulação, que é compatível com domesticação, mas que não necessariamente estamos vendo uma mudança ali de domesticação evolutiva. A gente está vendo o resultado da forma como eles são criados, do manejo, né? E podem não ser também evidências muito claras. Então, por exemplo, se a gente tiver caçador oportunista que preda muito indivíduo jovem, no momento ali a gente vai ter um conjunto de grande mortalidade de jovem que
pode estar evidenciando uma prática de caça e não uma prática de manejo de rebanho, né? E uma outra coisa é a identificação de mudanças de dieta por marca de isótopos, né? Também requer cuidado, porque uma mudança ambiental também pode causar uma mudança alimentar e não necessariamente domesticação, mas é uma outra evidência que ajuda a ver porque as populações silvestres e as populações domesticadas, elas consomem, de animais, né? Consomem alimentos diferentes. A mesma coisa, os humanos que se alimentam de caça ou de animais domésticos consomem dietas diferentes. Então, seriam indicações outras de que os animais estavam sendo criados, mantidos cativos, né? E com um determinado manejo aí. A gente também tem marcadores não morfológicos. São características que não vão estar presentes ali no esqueleto do material analisado. Mas elas podem indicar, por exemplo, um perfil demográfico. Né? A idade e o sexo dos animais vai variar nas técnicas de caça e criação. Eu falei até um pouquinho, né? Mortalidade de jovens normalmente indica que você está criando animais para o abate. Normalmente você vai ter, então, uma proporção muito diferente, né, de idade e sexo dos animais abatidos. A gente tem limitação, né, como eu falei, a gente tem diferentes técnicas, o objetivo da criação também pode ser diferente, aí não necessariamente o abate ser sempre na mesma idade. E a gente também pode ter um problema metodológico para definir o perfil demográfico, muito dependente do N amostral, tá? A zoogeografia também é uma evidência indireta. A ocorrência do animal fora da área de distribuição natural indica que alguém levou. Se alguém levou, provavelmente alguém está criando aquele animal. É difícil de perceber em espécie que é amplamente distribuída, mas se for uma espécie mais restrita ou dependendo de quão longe ela foi levada, é possível utilizar. E a abundância também. Um aumento grande no número de uma espécie, né, ou de algumas poucas espécies de animais, pode sugerir um manejo, né, enquanto você vai capturar através da caça. Tem uma borboletinha voando aqui. Através da caça, você tem uma chance de ter um número de presas mais variável em relação ao número de animais abatidos, né? E quando você cria, normalmente é mais especialista em determinados animais. Bom, o problema do foco geográfico nas pesquisas para destacar aqui. Quando a gente estuda, por exemplo, a domesticação dos camelídeos, né, como eu falei, dei o exemplo do tamanho lá um tempo atrás, a gente tinha inicialmente uma grande quantidade de sítios no Peru. E isso gerou o que é chamado uma visão perucêntrica da domesticação dos camelídeos. Porque, como a maioria dos sítios estavam ali, parecia que a domesticação tinha acontecido ali. A informação estava muito concentrada. Com o aumento dos dados de outros sítios, do Chile, Argentina, Bolívia, começou a se verificar que, na verdade, os processos de domesticação foram distribuídos. A gente não teve uma domesticação no Peru com uma distribuição depois. A gente teve vários polos de domesticação. Então, o foco geográfico da pesquisa dava uma visão errada, né, uma perspectiva diferente nos resultados nesse processo de domesticação. Bom, fazendo um estudo de caso aí sobre os cães, a gente tem uma diversidade atual de cães, de raças, né, muito diferentes. E uma pergunta que pode surgir é se essa diversidade fenotípica, ou seja, essa diversidade de morfologia, de características diferentes, ela reflete uma diversidade do pool gênico fundador. O que seria isso? Se lá no início a gente tinha já uma diversidade grande genética de lobos, e quando eu domestiquei esses lobos, eu trouxe toda essa diversidade genética para os cães, e aí o que teria acontecido? Eu teria uma diversidade genética tão grande nos cães que a partir daí eu consegui selecionar um monte de característica diferente, por isso cheguei num curto espaço de tempo, numa variação, né, uma variedade morfológica tão grande. Uma outra possibilidade é que após a domesticação, além da domesticação do lobo, eu tenha feito hibridação ao longo desse processo de domesticação, tenha ocorrido hibridação com outros canídeos. Então, por exemplo, eu tenha tido participação genética de espécies ali próximas, que podem ser, né, compatíveis na reprodução, trazendo diversidade genética
e me permitindo, então, uma diversidade morfológica também nas raças de cães. Uma outra possibilidade é que eu tivesse muitos processos de domesticação. Eu não tive só uma domesticação a partir do lobo, mas eu tive domesticação com base em lobos de diferentes localidades. Então, eu vou ter uma diversidade genética muito grande e aí eu vou conseguir essa diversidade morfológica também. E uma última possibilidade é que eu tenha tido mutações ao longo desse processo, um acúmulo de diferença dentro do que já era cachorro. Eu teria tido uma domesticação inicial do lobo e, a partir de então, uma diversificação muito grande com o surgimento de novidades evolutivas aí dentro do que já era separado, do que já era chamado cachorro, e aí alcançando essa diversificação. O estudo da origem das espécies domésticas e das raças dessas espécies raramente é documentada, né? A gente vai ter dificuldade de encontrar o número, a época, a localização exata da origem desses eventos de fundação, né, do início dessa domesticação, e a gente tem registros arqueológicos muito fragmentados, e mesmo os registros históricos para as origens das raças, mesmo que formados nos últimos séculos aí, também são raros. A gente não tem um registro assim muito comum. Bom, das espécies, né, que a gente tem mais estudo e mais dados e mais registro arqueológico e paleontológico para fazer essa análise, a gente tem muita coisa de cachorro, né? E além disso, acho que por conta do cachorro também ser uma interação assim muito diferente, né, com os humanos, a gente tem um interesse muito grande. Então a gente tem alguns estudos mostrando que comparam, né, canídeos de diferentes períodos, alguns, né, que são assumidamente cães domésticos, né? Esses cães domésticos, indiscutivelmente, normalmente são aqueles que estão no fim do último período glacial até o início do Holoceno, cerca de 14.000, 9.000 anos atrás, né? E alguns possíveis cães do último máximo glacial há cerca de 26.000, 19.000 anos, né? Esses possíveis cães, eles são muito discutidos. Nesse trabalho aqui, eles... Bom, e a gente tem estudos tanto morfológicos, eu vou dar um enfoque morfológico aqui, mas a gente também tem estudo com base em DNA. Acho que vou pincelar um pouco também nessa aula. Bom, esse estudo aqui, eles pegaram um canídeo, né, de 33.000 anos, e eles comparam essa morfologia desse canídeo com outros canídeos, alguns sabidamente lobos, né, alguns cães domésticos mais antigos aí, e outros canídeos iniciais que se discute se seriam cães ou não. Então, esse indivíduo aqui que eles estão estudando é de Altai, na Sibéria, e eles compararam com lobos, né, mais antigos, lobos modernos, cães domésticos pré-históricos mais indiscutivelmente cães, e outros canídeos que são discutidos como eles, né? Então eles verificaram que esse canídeo de Altai, né, ele era muito semelhante a cães domésticos da Groenlândia, mas que tem aí cerca de 1.000 anos, né, atrás. Eles eram diferentes tanto dos lobos antigos quanto dos modernos, e eles são possíveis cães. Eles também são diferentes dos possíveis cães mais próximos desse sítio, né? Então, eles seriam aí uma morfologia de canídeo, mas meio diferente de tudo. Sugerem que seja uma domesticação que foi interrompida, né? Então, são processos de domesticação de cão a partir de lobo, mas que não deixou descendentes, não continuou, não teve continuidade após o último glacial. Isso é uma possibilidade para vários desses canídeos, né, que teriam sido domesticações que se perderam. Então, os dois primeiros cães iniciais, né, na Europa Ocidental e na Sibéria, eles estão separados por, né, muitos quilômetros e são diferentes. Eles sugerem, então, que seria uma domesticação multirregional, ou seja, uma domesticação em cada local, né? E que também não foi, então, que os cães não foram domesticados uma única vez e nem a partir de um único ponto. E os dados de DNA também sugerem isso, né? Bom,
Um estudo posterior isolou o DNA desse possível cão de Altai, né, que parece só com cães da Groenlândia, que possivelmente não tem nada com ele, estão muito longe no tempo, né, e é mais relacionado e descobriu que o DNA desse antigo cão é mais relacionado aos dos cães modernos do que aos lobos modernos. Então, provavelmente, ele é um cão antigo, sim, né, sugerindo uma história mais antiga de domesticação do cão do que se esperava. Porque o que acontece? Esses cães que ninguém discute que são cães, que são mais recentes, e esses cães super antigos, né, mais de 30 mil anos atrás, existia essa discussão que eles foram o início de uma domesticação que se perdeu e depois a gente teve um outro evento aí de domesticação. Na verdade, os estudos de cães, né, indicam que a gente teve vários pontos de domesticação e que essas várias domesticações estão ocorrendo há mais de 30 mil anos aí. E elas tiveram uma continuidade, sim. Né? Um outro estudo compara crânios de canídeo, até já falei dele lá quando eu comparei, né, o lobo com o cão. Eles comparam crânios, né, de canídeos da Bélgica, da Ucrânia, da Rússia, mais ou menos dessa época aí, sugerindo uma presença de cães no Paleolítico. E esse canídeo de Goyet da Bélgica, eles são diferentes de lobo, são mais semelhantes a outros cães pré-históricos, né, e eles foram identificados como um cão paleolítico. E outros crânios, né, sem ser o da Bélgica, também são identificados como cães, de fato, do Paleolítico. Eles encontram, então... desculpa. E aí a gente tem também os artigos que são contrários a essa sugestão. Né? Esse artigo aqui ele faz uma crítica a esse anterior que eu estava falando, dizendo que esses cães mais antigos, né, de 30 e tantos mil anos, eles são discutíveis. Né? Primeiro, eles discutem como pode ser possível distinguir lobos de cães só por crânio e morfologia de dentes. Eles acham que é mais complexo do que é colocado nesses estudos. E também que esses estudos teriam deficiências graves, né? Seria muito prematuro, então, classificar esses canídeos do Paleolítico como cães, tanto como cães totalmente domesticados, ou mesmo como cães iniciais da domesticação de cães que a gente tem agora. Tá? Então, esses cães, né, de 30 e tantos mil anos ainda têm discussão. Os estudos morfológicos indicam que eles são mais parecidos a canídeos, que possivelmente a gente tenha tido vários pontos de domesticação de canídeo, e o DNA sugere que sim, eles são relacionados mais aos cães de hoje do que aos lobos de hoje, mas ainda tem discussão. O que a gente não tem dúvida é que esses cães de cerca de 15 mil, 14 mil anos começou a se aceitar, né? Esses ninguém discute que são cães mesmo, com continuidade aos cães que a gente tem hoje. Então, ninguém discute que há cerca de 14, 15 mil anos a gente tivesse tido domesticação dos cães. O que discute é se isso começou há, 30, 33 mil anos antes. Um dos sítios mais antigos, então, de cães modificados, mostrando não só que eram modificados de lobo, mas que também tinham uma relação especial ali com os humanos. Um dos primeiros é um sepultamento de uma mulher e um cão jovem, né? Cerca de 10 mil, 15 mil anos, esse período, né? De 10 mil, 15 mil anos na região do Crescente Fértil, onde a gente também tem indicação de domesticação de grãos, né? Começa mudanças na relação, né, de coleta de grãos e na morfologia desses grãos, de trigo especialmente. Então, o que sugere esse sepultamento é que tenha
estivesse havendo, né, uma seleção, mesmo que inconsciente, de lobos comensais ali nos ambientes antropogênicos, ou seja, os ambientes estavam modificados pelos humanos, né, eles tinham uma modificação, tinha lixo e tal, e a gente tinha pelo menos lobos que estavam próximos desses ambientes e por isso já estavam diferentes morfologicamente, né? E pelo menos isso a gente tem evidência, né? Essa primeira parte a gente tem evidência quando a gente tem essa primeira modificação morfológica do cachorro, que talvez tenha acontecido há mais de 30 mil anos, como a gente viu nos estudos anteriores. Mas aqui a gente vê que eles estavam, pelo menos, assimilados na sociedade humana como uma função ritual, por conta desse sepultamento em conjunto. Então, não mais eles eram lobos modificados que se aproveitavam de lixo, mas agora tem uma evidência de uma relação ali um pouco diferente, um pouco mais próxima, né? Um outro tipo de interação. A gente também tem sítios de cerca de 8 mil anos em Lisboa, em Portugal, próximo de Portugal, que também tem um esqueleto completo de cão, sugerindo que também foi sepultado, embora não tenha sido um sepultamento conjunto. Anatomicamente, indica que é um cão e não um lobo, e ele foi depositado num monte de conchas, né? Um tipo, né, de concheiro ali que é característico da região, e isso implica em atividade humana, porque é um monturo ali construído e ele estava sepultado nessa estrutura. Então, ele foi intencionalmente sepultado, aparentemente inteiro, indicando também aí um outro tipo de relação, né, com esses animais. E a gente também tem esse tipo de sítio aqui nas Américas, né? Numa ilha na Califórnia, tem área com restos de cães, em vários locais da Califórnia é encontrado, né? Também tem registro histórico de viajantes europeus, os primeiros viajantes europeus identificando a presença desse cão da Califórnia, e eles foram exterminados no século XIX para possibilitar a criação de ovinos nesta ilha. Então a gente tem registro histórico da ocorrência desse cão, e a gente tem sítio pré-histórico, inclusive, indicando uma relação, uma interação também um pouco diferente. Esse sítio aqui especificamente, ele é século XVIII e XIX, não é tão antigo, né? Mas ele tem um sepultamento, a área circundante do sepultamento de 2 jovens fêmeas, né? A área circundante indica que parece que foi organizado ali, né? A área foi organizada, e tem outros sepultamentos, inclusive em montes, né? Também em monturos, e também associado ao cemitério humano. Então sugere não só essa associação também, mas uma feição, um respeito diferente na colocação dos corpos dos cães, né? E junto dessa aula, eu vou deixar um texto para vocês lerem que também fala de restos de cães americanos pré-colonização, né? Em cerritos no Uruguai. Essa estrutura do cerrito, né? Também é uma construção humana, aí, um monturo também. E aí, ossos de cães foram encontrados, né? E têm sido encontrados aí mais recorrentemente ossos de cães na Argentina, no Uruguai. Eu não sei, no Brasil a gente tem cerrito no sul do Brasil, mas eu não tenho certeza se tem registro de osso de canídeo já publicado para os cerritos no Brasil. Mas os cerritos no Uruguai e no Brasil são o mesmo grupo, né? Então, embora esse sítio seja no Uruguai, acho que é interessante a gente ver também. Então, por hoje, era isso.